Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro com o professor Laércio Fonseca. Hoje, nós escolhemos um tema muito importante para conversar com todos vocês, que tem a ver com o medo. Como enfrentar o medo? Nós vivemos hoje numa sociedade moderna totalmente aprisionados dentro de nossas casas. O medo toma conta da sociedade. A famosa síndrome do pânico, né? O mal moderno que enche os consultórios de psicologia e de psicoterapia, psiquiatras. As pessoas passam a temer tudo, a temer o mundo, a temer a própria vida, a temer sair de casa, conflitos, guerras pelo mundo, o terrorismo avançando, criando pânico na Europa, criando pânico nos Estados Unidos, nas grandes potências. O medo da guerra, o medo do apocalipse, o medo do fim do mundo, o medo da morte, o medo de perder, de ser perdedor, o medo de falhar. Tudo isso envolve a sociedade moderna. Mas vamos ver a origem de tudo isso e como nós podemos superar tudo isso para colocar nossas vidas para frente. O Osho tem uma frase muito bonita, né, que ele diz o seguinte, que a sua vida começa aonde o seu medo termina. Então é muito importante nós entendermos que nós só poderemos viver, caminhar, avançar, ir à frente, se nós deixarmos de lado esses pânicos, esses medos. Mas para poder enfrentar esse medo, para poder realmente ir além, nós devemos ter a verdadeira consciência de como esse medo age em nós, como ele foi colocado em nós, de onde ele surgiu, para que então nós possamos eliminá-lo totalmente de nossas vidas e sermos uma pessoa totalmente renovada, diferente, podendo caminhar livremente pelo mundo e pela vida em busca de novas experiências. Muito bem. A origem do medo. Quando uma criança nasce neste mundo, ele reencarna neste mundo, devido à lei do esquecimento, a lei do karma, a lei do esquecimento, esse ser, essa pessoa, essa alma, ela se sente solitária, muito solitária, enclausurada dentro de um corpo, presa dentro de um corpo, ok? E o primeiro contato que essa pessoa tem é com a mãe, né? A mãe é que a segura no colo, a mãe é que abraça, a mãe é que a amamenta. Então essa criança, ela se sente muito segura nesta região, ok? Na região de estar em contato com a mãe, no calor da mãe. Então ela se apega a essa mãe. Todas as vezes que você tenta afastá-la da mãe, você está levando ela para um universo desconhecido, para um local que ela desconhece. Então existe um instinto de preservação natural que está em todos os seres vivos, em todos os animais, na natureza, que é aquele cuidado de se aventurar e o medo que ele, na verdade, é para a preservação da espécie. Né? Mas você pode ver, em todos os reinos animais, você pega um gatinho, por exemplo, novo, ele pode ter medo, ele tem, mas ele tem a coragem de explorar também. Se você solta ele devagarzinho, ele vai explorando, ele vai rompendo seus medos, ele vai indo além, cada vez mais além, entendeu? Essa é a natureza daquele que luta contra o seu medo, que vai em busca do conhecimento. Mas o ser humano não é assim. O ser humano, quando ele é traumatizado pelo medo desde a infância, ele passa a ter então barreiras muito altas que ele não consegue vencer às vezes sozinho. Precisando da ajuda de um terapeuta, precisando da ajuda de mestres e professores para que ele possa romper a barreira do medo e poder transcender e ir além. Ok? Você já, acho que toda criança, não sei se no tempo moderno, mas lá mais na minha época, né, as nossas mães queriam controlar, né, nos controlar como crianças. Então, a primeira coisa que ela nos dizia quando você tinha o escuro, principalmente o escuro, né, o escuro é uma coisa muito tenebrosa para a gente, a noite, a escuridão, é fonte do desconhecido mesmo, é fonte de mil histórias de terror, né, o escuro. Então a nossa mãe, né, dizia carinhosamente para a gente, olha, não vai lá que tem um bicho-papão. Ó, lá no escuro não vai lá fora que tem um bicho-papão. Então, que bicho-papão é esse que a criança construía na sua cabeça? Então, a primeira forma de introduzir o medo e o terror, né, para controle de nossas ações,
vem de nossos pais. Então nossos pais, eles nos reprimem, ele nos coloca uma fonte de terror, nos coloca uma fonte de medo para que possa nos controlar, ok? E nós vamos crescendo, a criança vai crescendo com esses medos, né, cada vez mais intensos. Então ela cria um arquétipo dentro de sua mente, ela cria um arquétipo dentro do seu universo e formata aquele monstro. Formata aquele monstro que está sempre prestes a pegá-la, sempre prestes a destruí-la. Então esse monstro está lá dentro do ser, né? Esse fantasma vai ser criado. E esse monstro tem 1000 caras, né? Cada um cria a sua cara. Muito bem. Aí a coisa começa a ficar pior quando ele vai para as religiões, principalmente as religiões de origem ocidental, o cristianismo em geral, o catolicismo, o judaísmo, que de cara se cria uma figura terrível chamada demônio. O Satanás, aquele ser, olhos vermelhos, chifrudo, horrível, feio, um monstro criado a partir dos arquétipos do medo do ser humano, não é? Porque na verdade nunca ninguém viu um demônio. O demônio ele não existe, ele é uma criação arquetipal, né, do ser humano. Mas como a gente vai pintar ele, né? Como a gente vai construir ele? Ele tem que ser construído de uma forma horrível. Ninguém vai construir um arquétipo do demônio como um loiro de olhos azuis, bonito, maravilhoso, né? Então, na verdade, o arquétipo do medo ele sempre é uma coisa horrível, muito feia, aquela coisa que nos dá um pânico mesmo, você está entendendo? Então as religiões foram muito hábeis em construir um demônio, um Satanás, que está constantemente no nosso pé, tentando nos corromper, tentando nos levar para o lado do mal, para o lado do pecado. E claro, aonde mora o demônio? O demônio tem que ter um lugar para existir. Será que ele mora no paraíso, cheio de cachoeiras, lugares maravilhosos, bonito, né? Lindo, que todo mundo quer ir para lá? Claro que não, né? O arquétipo do demônio tem que ser construído num local horrível, num local terrível, que todo ser humano jamais queria ir para lá, ou ser acompanhado pelo demônio neste lugar. Então o inferno é criado arquetipicamente pelos religiosos como um modelo de terror quente, pegando fogo, né? Aquela coisa toda louca, né? Então, mais uma vez, cria-se um arquétipo dentro da criança, desde muito cedo, no catecismo, nas escolas, no ensino das religiões, sobre a questão do demônio e sobre a questão do inferno. E as religiões, vamos assim dizer, evangélicas e tudo mais, esse arquétipo é muito mais pesado, ele é muito mais forte, né? Porque além de criar o demônio nessas religiões, eles criam um Deus vingativo, um Deus que castiga e um Deus que manda os seus filhos para o inferno se não cumprir as regras estabelecidas por esse Deus arquetipal também construído pela ideologia das religiões. Então veja bem, o indivíduo agora ele passa a ter 2 medos, ele tem que ter medo do demônio e agora medo de Deus, né? Inclusive existe uma frase em algumas seitas evangélicas que dizem o seguinte: eu sou temente a Deus. Ou seja, se você teme a Deus, é porque você tem medo de Deus. O termo eu sou temente a Deus, olha, eu tenho medo de Deus. Então as pessoas, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, como é o primeiro mandamento de Jesus, né? Jesus nos dizia amar a Deus sobre todas as coisas, aquela coisa toda, né? E o ser humano passa a temer a Deus. Mais uma vez, o medo é a ferramenta dessas religiões, o terrorismo religioso é a ferramenta de dominação, é a ferramenta de controle dos seus discípulos, dos seus fiéis, para que você esteja preso ao sacerdote, preso ao padre, porque só esses indivíduos teriam a capacidade de te proteger da influência do demônio, da influência do mal, né? E outra, se você cair nas garras do demônio, na tentação do Satanás, o castigo é eterno. Você vai queimar no fogo do inferno eternamente. Ou seja, você vai ficar queimando aquele fogo que não acaba nunca mais, como se você tivesse jogado na fogueira aqui. Ou seja, não tem coisa mais terrível, né? Não tem terrorismo mais eficiente do que esse para controlar as massas, para controlar o ser humano, não é verdade?
E dentro desse contexto, né, de ter que ir para o inferno, ter que ir para todo aquele indivíduo que tem um deslizezinho assim fora do padrão, ele vai temer a morte de uma forma terrível, né? Então, o medo da morte é uma das coisas mais intrincantes no nosso dia a dia do ser humano. Ele teme morrer porque ele não sabe onde vai, é o desconhecido. Ele nunca foi treinado, as religiões nunca foram além, né? As religiões são muito primitivas, elas não sabem basicamente de nada, essa é a grande verdade. Então eles não sabem o que acontece após a morte, eles não têm uma noção das cidades astrais, eles não têm uma noção de uma sociedade astral, de uma coisa mais avançada, mais evoluída. Esse conhecimento ele vem chegando agora com o espiritismo, com as religiões espiritualistas brasileiras, né? Que vai trazer uma informação mais profunda através dos grandes médiuns, dos grandes avatares brasileiros que foram enviados para trazer esse conhecimento. Então, agora que nós estamos tendo um pouco de informação sobre o plano espiritual, sobre nosso lar, a cidade astral do Brasil, esse trabalho maravilhoso que já foi passado em filme e tudo, para que a gente possa ter uma devida consciência de que a vida continua e de que existe uma realidade muito além de tudo. Então, na verdade, né, antes de tudo isso, o que imperava nas grandes religiões era o terrorismo religioso, né? Apenas o sacerdote é o todo-poderoso ali para controlar sua vida e poder dirigir passo a passo tudo aquilo que você faz nesse mundo, nesse planeta. Então, o ser humano não é livre. É claro que quando você constrói esses arquétipos de medo em sua vida e tudo gira em torno do medo, você vai passar a ter medo de todas as outras coisas. Numa vida moderna, você vai ter medo de perder, sabe? Medo de perder sua namorada, medo de perder sua esposa, medo de perder no esporte. Porque na nossa sociedade materialista, tudo é competição, né? Tudo é competição. Você compete desde o dia, vai compete no vestibular, você compete nas escolas, você compete nas empresas. Então, você está sempre com aquele medo de perder essa competição. Você é jogado no conflito constantemente, né? E esse medo constante que gera em torno de nós, medo de viver, medo de estar na vida, porque todas as vezes você é jogada para enfrentar o seu próprio medo, e quando você tem uma fraqueza interior muito grande, o medo toma conta de você. E quando o medo toma conta de você, ele pode chegar a tal ponto de destruir você. O que nós temos hoje no mundo moderno é a chamada síndrome do pânico, não é verdade? Está todo mundo num pânico tremendo. É uma sociedade controlada pelo pânico. Nós construímos a nossa arquitetura de nossas casas por causa do medo. Erguemos paredes altas, colocamos cerca elétrica, colocamos câmera, portão eletrônico, tudo por causa do medo de ser invadido, de ser assaltado, de ser roubado. Então o medo é a arquitetura de nossos dias. É a arquitetura de nossas casas, é a arquitetura de nossas roupas, é a arquitetura de nossos carros, de nossos objetos. Tudo é trancado, tudo é fechado, tudo é construído dentro de uma parede. E isso faz com que nossa psique, nossa mente, nosso espírito, nossa alma também fique bloqueada, fique fechada dentro de quatro paredes, sem consciência, ou sem vontade, ou sem energia, ou sem coragem, vamos assim dizer, de ir além, de romper essas barreiras, para viver o desconhecido, viver o espiritual profundo. E uma das coisas mais interessantes, né, que a Igreja Católica, principalmente o cristianismo, ele proibiu qualquer relação do ser humano com os mortos. Não é verdade? Porque a partir do momento que você tem uma relação direta com os mortos, o sacerdote não serve mais, ele não tem mais papel, né? Porque você entraria em contato direto com os espíritos. E você não precisaria da verdade dos sacerdotes, então seria complicado. Então, uma das questões fundamentais das religiões de controle é você não pode conversar com os mortos é fantasma, é gente morta, é fantasma. Então, estabelecer qualquer visão, qualquer contato, qualquer diálogo através de um sensitivo paranormal, mesmo se na sua casa você vê um espírito, se você vê a tua mãe que morreu, o teu pai que morreu na sua casa, você entra em pânico, você entra em colapso, porque todo esse arquétipo do medo foi construído em torno de você por essas religiões, para que elas pudessem constantemente estar no controle e dominando o seu caminho espiritual. Porque, na verdade, a visão espiritual era uma grande libertadora, né?
O indivíduo que tem esse controle, que perde o medo e vai fundo na sua visão espiritual, na sua mediunidade, ele entra em contato direto com o plano superior, com o plano espiritual. E aí a verdade lhe chega diretamente, muito além de tudo aquilo que os sacerdotes estão ensinando nas religiões. Isso é uma experiência libertadora fantástica. Mas para você ir fundo nessa experiência libertadora, é claro que você tem que romper com os medos. E como que a gente vai romper com esses medos impostos em todas as nossas vidas? Nós já vamos já falar dessa solução, como sair. Antes eu vou dar uns recadinhos para vocês, gente, de nossas atividades aqui. Então, olha, no dia 28 e 29 de novembro, agora no final do mês, nós vamos estar aí em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, para fazer 2 conferências para vocês, tá? No espaço Consciência Cósmica da Eliane de Araújo, que fica aqui, né, ao lado do Extra da Brigadeiro. É um lugarzinho facinho de chegar, metrô na porta praticamente, né? Então, você pode estar acessando o nosso site e acessando o site também da Consciência Cósmica para saber como chegar até lá. Mas eu vou dar dica para você, ó. No dia 28 de novembro, que é sábado, às 19 horas, nós vamos estar fazendo uma palestra com o seguinte tema: por que os extraterrestres abduzem as pessoas? Ou abduziam, né? Então, para quem gosta de ufologia, quem gosta de entender essas questões dos extraterrestres, vamos discutir exatamente essa questão. Por que das abduções? Ok? Já no dia 29 de novembro, que é no domingo, às 10 horas da manhã, no espaço Consciência Cósmica mesmo, nós vamos ter essa palestra com o tema: devo largar de tudo para seguir o caminho espiritual? Muita gente que entra no caminho espiritual, fica confuso. Como eu vou seguir o caminho espiritual se ele conflita com toda a minha vida, com todo o meu trabalho, tudo que eu tenho? Como que eu posso fazer? Eu devo largar de tudo e mudar minha vida radicalmente? Como eu devo fazer isso? Então nós vamos estar discutindo isso profundamente neste domingo, no dia 29, às 10 horas da manhã, no espaço Consciência Cósmica, ok? Então você está convidado a estar lá com a gente, tá ok? Então, agora um outro recadinho. No domingo, no dia 6 de dezembro, às 10 horas da manhã, aqui no espaço Caminho da Luz da cidade de Limeira, nós vamos estar fazendo um seminário de 3 horas com o seguinte tema: a influência das vidas passadas em nossa personalidade atual. O que as vidas anteriores influenciam em nossas vidas atuais, em nossa personalidade atual? O que trazemos realmente de outras vidas para formar a nossa personalidade, o nosso ser nos dias de hoje? Tá? Então esse é um bate-papo muito interessante também, que eu convido vocês a estar participando com a gente aqui na cidade de Limeira. Para você ter acesso a todas essas informações com mais detalhes, entre em nosso site, que é www.laerciofonseca.com. Ok? E você vai lá na agenda de cursos presenciais e você vai ter todas essas informações. Inclusive o mapa de como chegar aqui em nosso ashram, na cidade de Limeira. Nós temos um serviço de van que pega você na rodoviária, ou pega você no hotel que você fica e leva diretamente para a nossa chácara lá. Tudo facilitando o trabalho para quem quer estar com a gente. Ok, pessoal? E lembrando uma coisa muito importante, que todo o meu trabalho, qualquer curso, qualquer palestra, se você não tem condições financeiras no momento, está com dificuldades, você é nosso convidado para participar gratuitamente de nossas atividades, ok? Não é a questão de grana, a questão do dinheiro que vai impedir você de estar com a gente, de estar participando e alcançando as propostas da espiritualidade, ok? Então é isso. Bom, vamos continuar o nosso papo então, né, gente? Então é o seguinte: como enfrentar esse medo? O que eu tenho que fazer, Laércio, para romper com tudo isso? Então a primeira coisa, veja bem, enfrentar o medo, enfrentar o demônio, enfrentar os fantasmas arquetipais criados pelas religiões, isso só tem um jeito de você fazer. Você precisa buscar outro conhecimento, você precisa fazer uma mudança de paradigma em sua mente, em sua consciência. Ou seja, você tem que formatar aí o seu disco, sabe? Então você vai estudar um pouco de taoísmo,
você vai estudar um pouco de budismo, que contraria, em grande parte, todas essas questões aqui que tu vais criar. Porque o budismo não tem demônio. O budismo, o taoísmo também não tem o demônio. Não é uma criação oriental. Vocês vão ver que o demônio é uma coisa totalmente criada artificialmente para controle das massas. E essas religiões não têm. Tá? Então, estudar, né? Todos esses novos conceitos, essas novas ideias, esses novos princípios, para que a gente possa entender isso. Escrever uma coisa interessante, que quem está vivendo, quem vive essa filosofia dual, vive essa filosofia do medo, olha que louco. Então, quando a gente vai estudar ufologia, estudar os extraterrestres, a primeira coisa que vem à mente dessas pessoas é a divisão. Poxa, então deve ter extraterrestre bom e extraterrestre mau. Extraterrestre que está com a turma do demônio, né? E extraterrestres que estão com a turma de Deus, com a turma do divino, aquela coisa. Então, até existe esse termo, né, gente? Tão tonto, né? Tão louco. ET confederado e ET não confederado. Ô louco, né? Agora eu vou ter que pedir a carteirinha pro ET, né? Pô, você é confederado ou você não é confederado? Senão eu não quero contato com você, não quero papo com você. E os greyzinhos, né? Coitadinhos, meus amiguinhos greyzinhos, já são colocados nessa turma aí do terrorismo, né? Na turma do demônio, a turma do... Ou seja, o ser humano é muito primitivo, cara. O ser humano é muito bobo, é muito tolo, ele é muito influenciado pelos seus arquétipos do passado. Ele nem tem consciência de como esses arquétipos entraram na sua mente, e ele vive em função deles e acredita que essa é a verdade, acredita que essa é a única razão de existir no universo, essa luta entre o bem e o mal que acontece dentro dele, acontece nesse nosso planeta. Ele acha que isso está nas estrelas, está no mundo, está nas outras condições. Mas ele se esquece que isso só está dentro dele. Só dentro dele mesmo, porque foi colocado dentro dele. E se foi colocado dentro dele, só ele mesmo pode retirar, só ele mesmo pode se libertar desta condição. Você vê, o mosteiro de Shaolin, ele tinha uma técnica de treinar os discípulos para vencer todas essas barreiras. Porque o mosteiro de Shaolin, os mestres sabiam que o indivíduo tinha medo, era medroso, isso, aquilo. Então, a primeira coisa era fortalecer o guerreiro. Então, por isso que no mosteiro de Shaolin se treinava artes marciais. Se treinava o verdadeiro Kung Fu. Né? Porque esse Kung Fu, ele era uma técnica de fortalecer o guerreiro, de dar coragem para viver, coragem para enfrentar as batalhas na vida. E a maior batalha de todas é enfrentar o seu próprio medo, seus próprios fantasmas interiores, né? Seus próprios arquétipos ali introduzidos. Então, o guerreiro Shaolin era um guerreiro fortemente treinado para romper este elo com o seu próprio medo e ir além. A partir do momento que ele tinha todo esse treinamento em artes marciais, desenvolvia a força interior, que a gente diz, a coragem de enfrentar as dificuldades da vida, de enfrentar uma batalha, de ser derrotado numa batalha, ele era treinado para a vida. Então esse guerreiro Shaolin não tinha medo de morte, ele não tinha medo de enfrentar uma batalha, ele não tinha medo de enfrentar os espíritos, os fantasmas, tudo aquilo que era colocado, né? E ele podia abrir a sua terceira visão, entrar em contato com o plano espiritual de uma forma muito harmoniosa, equilibrada, que o traria crescimento e evolução. Então, o que é importante é que a gente se liberte desses arquétipos terríveis que foram colocados em nossas mentes. Então, vá treinar Kung Fu. Se você tem muito medo das coisas, eu aconselho você a treinar Kung Fu. Nós estamos oferecendo, inclusive aqui em nosso espaço na cidade de Limeira, nós vamos fazer um trabalho muito intenso esse ano de 2016 em cima do treinamento do Kung Fu, das artes marciais, para todas as idades, para treinar o discípulo a ter esse equilíbrio interno através do despertar do guerreiro, através da força interior que o guerreiro possui para enfrentar todos os pânicos da vida e todos os medos. Ok? Aí você vai eliminar a sua fraqueza, eliminar a sua debilidade de viver nessa vida. Eu treinei Kung Fu a minha vida inteira, ok? Desde os 15, 16 anos que eu pratico artes marciais, pratico Tai Chi Chuan, pratico yoga. Então é muito importante, eu conheço muito bem os benefícios que as artes marciais podem trazer para as suas vidas. E muito estudo, muita meditação, muita confiança em si mesmo e outra. Você precisa aprender a ter muito mais fé nas forças da luz do que medo dos arquétipos das forças das trevas. Ok? Então, as forças das trevas não existem, ela é uma invenção, ela é uma ficção. O que existe são os espíritos superiores que controlam as nossas encarnações na Terra, as forças da luz. Então, tenha mais fé na luz do que medo daquilo que você chama de trevas
que na verdade é apenas o desconhecido. Ok? Então, nosso programa está terminando e eu desejo aí a todos muita luz, muita paz. E venham participar conosco, venha conhecer de perto o trabalho do professor Laércio, venha dar um abraço em mim aqui. Eu fico muito feliz em receber todos vocês. Namastê, muita paz e aí até o próximo encontro.